Que história é essa de Jorge Jesus no São Paulo, tricolor da nata? Não acredita nisso não, tá? A fase do Zubeldia já foi melhor, também já foi pior. Não, os caras não morrem de amor por ele no Morumbi, nem no CT, mas os caras entendem que o Zubeldia é um mal necessário diante da condição financeira do São Paulo. O tricolor hoje tem mais ou menos 5 milhões de reais de multa para pagar se demiti-lo. E não há dinheiro no São Paulo. A situação financeira do tricolor é muito grave. Até por isso, os caras devem continuar com ele. Jorge Jesus, que está disponível no mercado, especialmente depois de não ser contratado pela CBF, ele vai ficar à disposição de clubes brasileiros, mas certamente vai querer chegar com um salário altíssimo e com um projeto de muita grana. O Jean Gomes escreve: Nicola, boa noite, tudo bem? Novidade sobre o FIDIC, respondi, né? E sobre o Grego. Pelicano e Ale Oliveira na ESPN era monstro, a gente se divertia bastante, isso eu posso assegurar para vocês. O São Paulo já fez proposta para renovar com o Luca, é urgente, já. E aí vou tocar num ponto em que eu concordo com o Leonardo. Eu não sei qual é a dificuldade dos clubes de futebol, especialmente do São Paulo, de monitorar os atletas que têm potencial e cujos contratos estão perto do fim, ou que têm cláusulas esquisitas. E aí eu vou citar 3 exemplos. Lucas Ferreira, Alan Franco e o Luca. O Luca é tratado como uma promessa do São Paulo há muito tempo. Está desde os 11 anos de idade na base do tricolor, agora com 17 se tornou o jogador mais jovem a marcar gol no time de cima. E ele marcou o gol logo na estreia. Ele entra aos 39 do segundo tempo e ainda assim consegue fazer o gol do empate que garante a classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. Como é que o Lucas sobe para o profissional tendo contrato até junho de 2026? Ou seja, ele está basicamente a 1 ano do fim do contrato. O São Paulo se arrisca demais. Nicola, mas ele tem uma história no clube, verdade, mas e se aparece um outro clube com proposta, e se daqui a pouquinho ele não renova o contrato? Parece que o São Paulo não aprende, com vários exemplos do próprio São Paulo, do Éder Militão, do João Schmidt, do Marquinhos Cipriano, de jogadores que saíram de graça ou quase de graça, porque o São Paulo demorou para renovar o contrato. O Lucas Ferreira sobe para o time principal e começa a ser utilizado ganhando 20 mil reais por mês. O problema é que a multa em território nacional, quase sempre, ela é calculada pelo salário vezes 2 mil. Então a multa do Lucas Ferreira era de 40 milhões de reais. O Cruzeiro, o Bahia e o Palmeiras se prontificaram a pagar a multa para levar o jogador. Acontece que o Lucas acabou optando por renovar o contrato com o São Paulo, mas correu-se um risco desnecessário. Em relação ao Alan Franco, desde o ano passado, assim que o Zubeldia chega, está muito claro que o Alan Franco era o melhor zagueiro do São Paulo, era o mais confiável, zagueiro de qualidade, mesmo sendo baixo, de bom jogo aéreo, ótima saída de jogo, no 1 contra 1 ele é muito forte. Cara, como é que você deixa para renovar no último ano de contrato? E agora, por mais que o Palmeiras e o Cruzeiro não possam admitir publicamente, eles têm interesse no jogador. E o São Paulo vai pagar mais caro para renovar, se é que vai conseguir a renovação do contrato. Enfim, são coisas que se repetem, especialmente no São Paulo, que parecem de difícil compreensão. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo afirmando se o São Paulo recusou proposta do CSKA mesmo. Nem teve proposta. Tá? Então, assim, o São Paulo alega que nem teve proposta do CSKA. Isso é uma informação importante. Ao longo da semana foi divulgado que o CSKA prepararia uma oferta que poderia chegar a 15 milhões de euros, né? 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Mentira, nem teve proposta, tá? Beleza. Outra coisa. Deixa eu contar uma. Estava conversando hoje com uma pessoa que manja muito de futebol de base, até porque ela trabalha para um clube do exterior. Então, a missão dela na América do Sul, nem só no Brasil, mas na América do Sul, é monitorar os principais jogadores e tal, tentar identificar opções boas, né? E na coletiva que o presidente do Corinthians concedeu hoje, o Augusto Melo, ele contou que recusou recentemente uma proposta de 14 milhões de euros por um atleta da base que ainda nem chutou uma bola profissionalmente. Mandei mensagem para essa pessoa que manja muito de futebol de base, porque ela está aqui com a missão de acompanhar os atletas. E essa pessoa disse que desconfia totalmente dessa informação, até porque, segundo ela, o Sub-20 do Corinthians é um dos piores da história. O time, ele até me mandou a classificação no campeonato. O time do Corinthians hoje no Brasileiro Sub-20 é o
15º, tá? 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time é muito ruim. E o Sub-17 está começando agora. E essa pessoa ainda acrescentou que o principal jogador do time, que era o Denner, o principal joia da base do Corinthians, que era o Denner, já foi vendido para o Chelsea e se muda quando completar 18 anos de idade. Enfim, mas chegando, vocês vão mandando as perguntas, a gente vai repassando para assuntos para tentar descobrir as novidades. Nicola, convido o Casares para uma live para falar da obra do Morumbi. Leandro, o convite para o Casares já foi feito e refeito algumas vezes, tá? Imagino que ele esteja aguardando o melhor momento para falar. E o melhor momento é quando o time estiver melhor, né? Mas eu posso até trazer uma novidade sobre a reforma no Morumbi. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, não vou identificar de qual departamento, para vocês não saberem de que eu estou falando. Mas essa pessoa falou, Nicola, porque na semana passada surgiu a notícia de que a W Torre havia entregue ao São Paulo, enfim, um projeto para a reforma do estádio, né? E que a construção, deixa eu arrumar um negócio aqui, dar uma limpadinha aqui, ó. Isso, agora ficou melhor. E de que a reforma custaria, com a cobertura, R$1,5 bilhão de reais. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, falou, Nicola, esse assunto é batido, não há nenhuma novidade sobre o tema. Eu falei, mas tá bom, mas me explica se é viável, se essa ideia pode ir para frente. E o que a pessoa falou Nicola, depois dá uma olhada sobre quanto o Morumbi tem garantido de receita para o São Paulo. No papo com o Amir Somoge, na última segunda-feira, o Amir chegou a mostrar um slide. Depois eu até vou pesquisar para fazer um vídeo bem bacana sobre o tema. Mas a verdade é que o Morumbi se tornou uma baita fonte de receita para o São Paulo. Muita grana. E se você aceita reformar o estádio, além de todas as concessões que você precisa fazer para a W Torre, para que a W Torre vá buscar no mercado até R$1,5 bilhão de reais, valor absurdo, ainda tem essa questão de fechar o Morumbis, onde o São Paulo fatura com bilheteria, e a grana é alta, com sócio-torcedor, com camarotes, com aluguéis, com shows, enfim, tem muita grana em jogo, tá bom? Novidades sobre o FIDIC do São Paulo e do Grego. Em relação ao Grego, só deveremos ter novidades no segundo semestre. Muita questão burocrática para ser resolvida, tá? Muitos pormenores. Muita coisa precisa ser trabalhada, enfim, essa é a grande verdade. Sobre o FIDIC, ontem vocês me perguntaram, ontem não, nessa semana, vocês me perguntaram sobre o tema. Peraí, vamos continuar lendo aqui as mensagens. Sobre o FIDIC. Então, vocês tinham me perguntado sobre o FIDIC ao longo da semana e eu fiquei de pegar essa resposta, né? Foi a pergunta do canal do Luiz. Nicola, quanto São Paulo já arrecadou com o FIDIC? A resposta de uma pessoa do São Paulo que toca diretamente essa questão, 130 milhões na cota sênior, tá? Sinceramente, não sei qual a diferenciação entre cota sênior e outras cotas, mas a verdade é que foi essa a resposta que me foi passada, tá bom? O Luan do São Paulo dizem que está treinando bem. Poderia jogar contra o Grêmio? Será que ele volta a ser relacionado? Emerson, a informação que eu tenho é de que lá atrás, quando decidiu reintegrar o Luan, o São Paulo fez isso não porque pretendia utilizá-lo, mas porque não queria que ele entrasse na justiça movendo um baita processo contra o tricolor, tá? A partir daí, o que se tem de notícia é de que ele perdeu 7 quilos, de que é esforçado, treina bem, mas eu não estou botando muita fé nessa história não, tá? E qual é a verdade que o São Paulo vai recusar a proposta do CSKA pelo Mendes? Quem que é o Mendes? Não, porque não seria do Mendes, né? CSKA, a proposta foi pelo Alves. Deixa eu ver aqui, ó. São Paulo decidiu recusar proposta do CSKA, Matheus Alves. Deixa eu printar isso aqui, ó. E vou repassar para uma fonte São Paulina. Assim que tiver a resposta, já... Isso aqui é verdade. Rafael Souza, houve traição das federações com o Edinaldo Rodrigues, todos apoiaram ele na sua reeleição. Rafael toca num ponto super importante. O CBF é um caos. 2 meses atrás, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade. As 27 federações, os 20 times da Série A e os 20 times da Série B apoiaram a reeleição do Edinaldo, nem existia um candidato de oposição. 2 meses depois,
E horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastar o Edinaldo em caráter provisório e liminar, 19 federações se articularam e assinaram um manifesto pedindo transparência e renovação no futebol brasileiro, indicando que em breve anunciariam apoio a um outro candidato, tá? Esse candidato se chama Samir Chaud, ele é médico, tem 41 anos de idade e acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima. A história da família do Chaud é uma coisa que tem a cara da CBF. O Chaud acabou de se tornar presidente da federação, mas já está cogitado para se tornar presidente da CBF. Cargo que deve render mais ou menos R$700 mil por mês por baixo, entre salários da CBF e também da Conmebol. O Chaud é filho de alguém que ficou por 40 anos como presidente da Federação de Roraima. E, ao que se sabe, não temos nenhum time expoente em Roraima, né? E não é que agora, momento ruim, a coisa não está boa, mas em outros momentos já foram vários times potentes, de história. A verdade é que o Samir Chaud é filho de alguém que, à frente da Federação de Roraima, não conseguiu fazer um time ser competitivo. E é esse cara que os caras querem eleger para presidente da CBF. Enfim, é a velha politicagem falando mais alto. Eu sei que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da CBF, da Federação Paulista, também trabalha para se lançar candidato, tá? Mas existe uma chance real de o Edinaldo conseguir reaver o lugar contando com a ajuda do STF, no caso do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, tá bom? Renovação do Alan Franco. Tem novidade, vi na internet que não anda por dívida do São Paulo com empresários. Esse é mais um problema, Ninja. Foi até o pessoal do UOL quem trouxe essa informação. Eu havia contado sobre a dificuldade do São Paulo em renovar com o Alan, né? Tem a questão do salário, tem a questão da luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Os empresários estão pedindo valores altos para essas duas situações, mas, além disso, o São Paulo também não pagou a comissão quando da vinda do atleta do futebol dos Estados Unidos para o Brasil. Bora falar agora sobre o São Paulo, para contar que Luca, autor do gol que valeu a classificação do Tricolor para a próxima fase da Libertadores, tem contrato com o São Paulo apenas até junho do ano que vem. O atleta de 17 anos de idade, que se tornou na última quarta-feira o mais jovem a balançar as redes pelo time profissional do São Paulo, subiu para o time de cima sem a prorrogação do contrato acertada. Para mim, mais um equívoco do departamento de futebol. A boa notícia para os São Paulinos é de que o Tricolor já iniciou tratativas com os representantes do Luca para a extensão desse vínculo. E o fato de um jogador hoje com 17 anos e desde os 11 em Cotia, essa proximidade, essa relação com o São Paulo faz com que o Tricolor entenda que não haverá dificuldade na prorrogação do vínculo. Seria um enorme balde de água fria se o São Paulo não conseguisse a extensão do contrato desse jogador. Vale a lembrança de outros dois problemas em andamento, um que acaba de ser resolvido, a extensão do vínculo do Lucas Ferreira, que era pretendido por Palmeiras, Bahia e também pelo Cruzeiro. A outra situação envolvendo o Alan Franco, zagueiro bem mais velho, de 28 anos de idade, cujo vínculo se encerra em dezembro. O Alan Franco até agora não acertou a prorrogação do seu contrato. Só uma curiosidade sobre o Luca: 17 anos de idade, ele entra aos 39 minutos do segundo tempo, enquanto o São Paulo perdia para o Libertad por 1-0, faz o gol do empate e se torna o grande herói da noite. Agora, te falar sobre o São Paulo, queria te ajudar a entender por que o Tricolor ainda não conseguiu avançar com o Alan Franco na renovação de contrato. Já havia dito para vocês nos últimos dias que Palmeiras e Cruzeiro monitoram de perto a situação. Eles não podem admitir publicamente o interesse no argentino, até porque isso poderia fazer com que o São Paulo acusasse a dupla de aliciamento, causando problemas na FIFA. Mas vamos nos ater à renovação de contrato do São Paulo com o Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas. Há uma questão de salário, que precisa ser acertada, há uma questão de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, mas há outro problema antigo. São Paulo até agora não pagou a comissão aos empresários argentinos do Alan Franco, ainda do acordo de quando ele foi comprado do futebol dos Estados Unidos. Diante desse cenário, se o São Paulo não se acertar com os empresários, dá para dizer que essa renovação dificilmente vai caminhar. Atleta que, para mim, é o melhor defensor do elenco do São Paulo. Perdê-lo de graça no fim do ano seria um enorme prejuízo. E você,
qual o tamanho e a importância do Alan Franco no atual elenco. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Tá, que conversa é essa que o São Paulo está negociando com o Carlão? O Severino, o Carlão e o Medina, jogadores da Ferroviária, foram oferecidos e parou por aí, tá? Alan Barcelos vai fazer parte da comissão técnica do Zubeldia no ano que vem. A frase é do Leonardo Prieto. Leonardo, a pergunta que eu deixo para você é: você consegue cravar que o Zubeldia vai estar na comissão técnica do São Paulo no ano que vem? Nicola, quanto o São Paulo já arrecadou com o FIDIC? Última vez que eu tinha falado com o Márcio Carlo Magno, que é o responsável por essa questão, eram cerca de 140 dos 240 milhões de reais. Deixa eu tentar buscar alguma atualização sobre esse tema. Boa noite. Tudo em ordem por aí? É boa essas perguntas, porque é daí que surgem notícias, né? A gente às vezes esquece desses temas, e aí vocês vêm, fazem a pergunta, a gente repassa e consegue trazer novidades. Como é que está a questão do Banco Digital do São Paulo? Guilherme, a mesma pessoa que me contou ontem à noite que o São Paulo tem negociações avançadas com a empresa do ramo farmacêutico para o Omoplata, para o lugar da Viva Sorte, essa pessoa disse que em 40 dias imagina que a questão do Banco Digital será resolvida. O São Paulo tinha um acordo desde o ano passado com o Magnum Bank. O São Paulo não teria um banco digital para chamar de seu, né? O Magnum Bank abriria uma categoria para torcedores do São Paulo. Só que na virada do ano, o Júlio Casares foi procurado por um grupo de um banco e começou a discutir com o Júlio Casares a possibilidade de rescindir, de não avançar no acordo com o Magnum Bank e tentar fechar com esse outro banco. Pelo que eu entendi, o Júlio não conseguiu avançar muito nessa questão e a tendência é que os caras se acertem também com o Magnum Bank, mais 40 dias, tá? O Fábio Custódio está perguntando sobre o Alan Franco, segue com renovação emperrada. No Márcio Espímpolo, na semana passada, havia afirmado que o Palmeiras estava de olho. Eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo e a pessoa falou que desconfiava mesmo que o Palmeiras estivesse atrás. O que eu posso contar é que o Cruzeiro gosta do nome do Alan Franco. Nem Palmeiras, nem é importante, isso é muito importante, pessoal. Nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro vão poder admitir interesse no Alan Franco. Porque se eles admitirem, eles podem ser acusados pelo São Paulo de aliciamento. Você só pode, na teoria, negociar com qualquer atleta nos últimos 6 meses de contrato do jogador, tá? Mas o Palmeiras e o Cruzeiro têm a intenção de fechar com o Alan Franco. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar atualizado sempre quando a gente postar vídeo novo aqui no canal, valeu? Então é isso. Agora a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, te encontro no vídeo da tarde, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui, tchau.